Pronto, agora estamos sendo devidamente gravados. Bom, pessoal, dá boa noite, né, para todo mundo aí que compareceu, enfim, quem vier assistir posteriormente essa atividade. Cumprimentar, né, todos os colegas aí da Escola de Saúde Pública, tá aí a Drica, tá aí a Dani, vocês já conhecem. Cumprimentar também a Eugênia, na coordenação da Coreme, e todos os supervisores que estão aqui presentes, todos os residentes, né? Temos uma turma boa aqui presente dos residentes, então cumprimentar as residências aí a Coreme, supervisão, residentes, cumprimentar também o Dr. Johnny, o diretor do Hospital de Clínicas de Campina Grande. A gente está nessa parceria, né, entre a Escola de Saúde Pública e o Hospital de Clínicas de Campina Grande para desenvolver essa atividade de teleatendimento. Então, estamos com as representações aí, né, das várias residências, da Escola de Saúde Pública e do Hospital de Clínicas de Campina Grande. Eu pensei em uma atividade, pessoal, sem muitas formalidades, assim, né, da gente partir logo para uma apresentação das temáticas esperadas para hoje e posteriormente, à medida que for apresentando, quiserem ir colocando dúvidas no chat, eu consigo acompanhar. E ao final a gente pode tanto ler as dúvidas que tiverem no chat, quanto as pessoas se inscreverem no chat também para pedir a palavra. E aí a gente compartilha aqui para que a gente possa estar se vendo, se ouvindo, fazendo uma atividade mais, né, formativa, descontraída mesmo. Então, pensei nesse formato. O que vocês acham? Vou ver quem está com a câmera aberta. Pode ser por aí? Alguém quer colocar alguma questão antes disso? Ou a gente pode combinar aqui as dúvidas, as sugestões? Num Tá primeiro joia, momento, Felipe. fiquem pelo chat. Pode ser, Fica Eugênia? objetivo e dinâmico, tá ótimo. Então, vamos por esse caminhozinho aí. Então, E combinar o chat enquanto espaço. Depois, Drica e Dani vão colocar aí a lista de presença e também vão ajudar a acompanhar um pouco do chat de como que está a situação. Então, pessoal, boa noite aí, todo mundo está chegando, coisa boa. Meu nome é Felipe, né? Aqui está o sobrenome Oliveira, por causa do meu e-mail. Fica como Oliveira, mas geralmente o sobrenome que eu uso de Proenço. Sou diretor da Escola de Saúde Pública. Minha vinculação original é com a UFPB, né? Sou professor lá do Centro de Ciências Médicas, mas atualmente estou nessa atribuição aí, né, da direção da Escola de Saúde Pública, e um pouco da experiência que eu vou trazer hoje para a gente discutir, conversar, foi também do desenvolvimento do teleatendimento no município de João Pessoa. Na época que eu estava vinculado às residências do município, a gente pôde desenvolver um teleatendimento, e principalmente, né, da experiência que o Cefor e agora a Escola de Saúde Pública, estava lembrando, quinta-feira a Escola de Saúde Pública completa um ano oficial de criação, que foi quando da publicação da lei, dia 6 de janeiro de 2021, então estamos chegando aí a um ano da Escola de Saúde Pública. A escola já vinha com essa experiência bem importante do Ligue Corona e do Monitora Covid, né? Isso desde a época do Cefor e agora com a experiência da Escola de Saúde Pública. E a gente está com uma experiência bem interessante também, né, de teleatendimento no Hospital de Clínicas de Campina Grande, está fazendo as avaliações do Opera Paraíba, né, através de sistemas de teleatendimento. Então, acho que é um campo que tem crescido, que tem se fortalecido e que a gente tem que explorar todas as possibilidades desse campo da telemedicina, ao mesmo tempo que a gente precisa sempre valorizar, né, o contato presencial, né, e todas as possibilidades que ele desenvolve, mas entendendo quanto a gente tem expandido possibilidades e isso tem aumentado ofertas de acesso e de cuidado com as pessoas aí que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. E então a gente vai se remeter um pouco a essas experiências, mas para desenvolver uma nova etapa agora, que a gente está começando a chamar de Alô Saúde,
numa perspectiva de que houve uma necessidade mais voltada a um certo momento com relação ao teleatendimento de Covid, mas que a gente precisa pensar em estratégias formativas e estratégias de telemedicina de longo prazo, que sejam mais permanentes, digamos assim, e, claro, que respondam a uma necessidade de um certo momento, de um certo contexto epidemiológico, mas que também consigam ter um olhar mais contínuo, né, de diálogo com a população, de possibilidades de acesso com a população. Muito legal aí todo mundo se apresentando, os colegas das residências e do Hospital de Clínicas também. Então, vou só colocar os tópicos aqui para a gente estar lembrando dos objetivos de hoje. Então, essa parceria aí da Escola de Saúde Pública, Hospital de Clínicas. E daí eu falar rapidamente sobre esse panorama mais geral das síndromes gripais, que são a preocupação do ponto de vista epidemiológico do momento, né? Um momento que já perdura, já estamos aí com quase 2 anos de emergência internacional em saúde pública e pandemia de Covid-19, mas agora temos um elemento novo nesse contexto, e novo no sentido de está se destacando, né? A questão da síndrome gripal por influenza, talvez novo do ponto de vista da sazonalidade, né? Deixa eu permitir todos aqui. A gente espera um pico de síndromes gripais um pouco mais lá para final de fevereiro, março, abril. Então tem chamado a atenção como esse final de ano e início de 2022 tem se marcado por síndromes gripais, com uma transmissão comunitária. A gente já tem, só na última semana, aí, mais de 60 casos confirmados do H3N2, da cepa de Darwin, né? A gente já tem outras situações aí falando em epidemias de influenza, né? Sabe que tem uma certa sazonalidade, sabe que para isso tem a importância da vacinação anual, com as 3 variantes que são mais prevalentes, primeiro no hemisfério norte, para depois essa expectativa de que cheguem no hemisfério sul, né? E dentro de toda a vigilância que a gente faz com as unidades sentinelas, né? No estado da Paraíba, mas realmente chamou atenção essa predominância agora de casos de influenza, mas o que a gente está querendo tratar também é que, primeiro, que clinicamente há uma semelhança grande, né, entre influenza, outras etiologias de síndrome gripal e entre elas a própria Covid-19, né, então, até do ponto de vista clínico, a gente tem visto materiais bem interessantes didaticamente que buscam diferenciar alguns sintomas a depender da etiologia, mas clinicamente a gente sabe que há semelhanças bem importantes, né? Então, a gente tem buscado alternativas de reforçar informações e possibilidades de acesso para as pessoas que estão com síndrome gripal, seja por influenza ou por outras etiologias, mas também ressaltar de que seguimos numa pandemia. A vacinação tem repercutido muito do ponto de vista de evitar internações, mas a gente tem visto um número bem importante de casos de Covid, ou mesmo quando a gente olha o comportamento em outros países, que várias vezes a gente viu esse filme durante a pandemia. Recebemos notícias da Europa, recebemos notícias dos Estados Unidos, e não podemos ficar só esperando essas notícias chegarem no Brasil também. Então, a ideia é, ao mesmo tempo que a gente entende esse contexto de síndrome gripal por influenza, que a gente lembre a vigência da pandemia e que sigamos atentos com relação ao SARS-CoV-2, com relação à Covid-19. E, inclusive, um dos motivos que se tem buscado entender, a gente viu que o quadro epidemiológico está mais grave em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui no Nordeste começou mais por Alagoas, mas já chegou na Paraíba também. É que, à medida que vai se diminuindo a atenção para a etiqueta respiratória
isso possivelmente é uma explicação para o aumento de síndromes gripais agora nesse momento, não só para o Covid-19, assim como teve uma procura importante sobre com a vacinação da gripe ano passado, mas ela coincidiu com a vacinação da Covid, e num primeiro momento a orientação era esperar um intervalo entre a vacina da Covid e a da gripe para poder realizar, e nisso tivemos uma boa cobertura, foi um pouco mais de 80% de vacinação da gripe, mas não foi tão alta quanto em outros anos. Então, essa é uma preocupação também, diminuição do uso das medidas de etiqueta respiratória e uma vacinação, uma cobertura vacinação de gripe um pouco menor do que em anos anteriores. Lembrando que essas variantes que está trazendo mais preocupação agora, que é a Darwin, não esteve inclusa da vacinação de 2021. Tinha uma das variantes que estava inclusa na vacina da gripe de H3N2 era de Hong Kong, mas não era essa que está mais envolvida com a epidemia atual. A variante Darwin está inclusa na vacinação para 2022, só que a programação de vacinação da gripe geralmente é para março, abril, a depender do pleito de antecipação dos estados, dos quadros epidemiológicos. Então, estamos na expectativa da vacina atualizada para essa variante, mas não temos ela disponível nesse momento. O que tem alguns municípios que ainda tiveram estoque de vacinas, não sei se vocês acompanharam na mídia, o envio de vacinas para alguns estados da região sudeste, para tentar romper a transmissão aí da gripe, mas não incluía essa variante que está causando maior preocupação agora do H3N2, que é a Darwin. Então, isso nos traz um contexto de aumento de procura aos serviços de saúde. Quando a gente olha as estatísticas de teleatendimento, a gente vê que no início da pandemia foram índices muito altos, né? Houve uma procura muito grande pelos serviços. Claro que havia uma campanha ainda muito na época de entender o que significava o fique em casa, e isso acabava reforçando também as medidas de teleatendimento, mas ao longo da pandemia a gente foi entendendo essas implicações, as suas repercussões, e mesmo num contexto de maior circulação das pessoas, esperamos de pouca aglomeração, mas já de maior circulação das pessoas, as medidas de teleatendimento seguem sendo bastante pertinentes. Por isso que o teleatendimento, na medida que ele dialoga com uma população em geral, a gente viu teleatendimento para ambulatórios que tiveram que ser suspensos de especialidades, para questões de indicação de internação hospitalar, consultas síncronas, né, entre médico e paciente. A gente viu várias indicações, né? Mas um dos pontos que eu costumo falar é que o teleatendimento, na medida que geralmente ele remete a um primeiro contato por um certo problema de saúde da pessoa com o sistema de saúde, ele acaba tendo um perfil na lógica do atendimento da atenção básica, né? Ou do pronto atendimento, daquela pessoa que procura o serviço em virtude daquele problema de saúde pela primeira vez. E por isso que vou falar rapidamente para vocês o protocolo que está sendo desenvolvido, inclusive para ouvir sugestões e colocar a gente à disposição para debater esse protocolo que está aí em fase final de elaboração, mas mostrar rapidamente o que está se pensando de protocolo para a atenção básica, porque é o perfil geralmente dos pacientes que procuram o teleatendimento, para depois aí sim mostrar o protocolo de síndromes gripais no teleatendimento, nessa preocupação de uma interlocução entre a pandemia de Covid-19 e a epidemia de influenza, e dar um exemplo para vocês de preenchimento do protocolo, e aí buscando visualizar já qual seria o cotidiano de atividades do teleatendimento, do serviço telefônico nesse sentido. Então, deixa eu trocar aqui para uma outra apresentação, que aí sim vai ser o protocolo. A gente viu ao longo da pandemia muitas referências de protocolo
de critérios para internação, que é fundamental, né? Mas esse protocolo está com um olhar mais para a questão da síndrome gripal na atenção básica. Um documento, como estava falando, que está em debate ainda, tá? Estamos aceitando sugestões, consultas com relação a esse documento. Então, considerando essa pandemia de Covid-19 e a epidemia de influenza, a questão de quem são os usuários, primeiro, se os usuários estão procurando serviços em virtude de apresentar uma síndrome gripal. E aí, a classificação de síndrome gripal, a gente tem trabalhado com a questão da febre, do sintoma respiratório, tosse ou dor de garganta, e do sintoma geral, né, de mialgia, de cefaleia, de artralgia. Muitas pessoas têm referido nessa epidemia mais recente um cansaço bem importante, dor no corpo, né? Então, são questões que precisamos estar atentos, né? Então, estamos aí já trabalhando com um público que é o público de síndrome gripal. E aí, evidentemente, a gente vai avaliar, né? Se o usuário do sistema de saúde não está apresentando a síndrome gripal, vai se dar sequência na avaliação que está sendo realizada, a depender do perfil do serviço, né? Na atenção básica vai atender todas as situações, e se apresenta síndrome gripal, aí está mais dentro desse escopo do que a gente está mais preocupado do cenário epidemiológico do momento. Evidentemente, em um contexto presencial, a necessidade, se o paciente já não procurou o serviço com a máscara, de que ele receba a máscara, é uma orientação não só no serviço de saúde, é uma orientação em geral, e a gente entende que segue pertinente e, evidentemente, é uma necessidade a classificação de risco para a pessoa com os sintomas de síndrome gripal, exatamente para avaliar a possibilidade da síndrome respiratória aguda grave. Então, temos algumas escalas aí de avaliação de risco, estava revisando algumas coisas do UpToDate, está com material bem interessante, mas o protocolo que foi pactuado entre os vários serviços do Estado e tem um papel importante ao longo de toda essa pandemia, é o do Newsfast Covid, onde a pessoa que atinge 3 pontos ou que tem 2 pontos, mas com um aumento significativo aí da frequência respiratória ou com uma queda de saturação, a partir de 93 para baixo, já são critérios para pensar tanto no próprio SAMU, né? Várias vezes a gente viu aí nas unidades básicas de saúde acionando o SAMU, quanto a encaminhamento para serviços de urgência e emergência, exemplo da unidade de pronto atendimento, das unidades de pronto atendimento ou serviços hospitalares que têm portas de entrada nesse sentido. Mas o usuário que é mais frequente, né, até por causa da maior parte das manifestações são sintomas leves, são, então, aqueles usuários com síndrome gripal e com uma classificação de risco baixo no Newsfast Covid. E aí vem uma primeira orientação que é mais recente, digamos assim, do ponto de vista de pensar nessa convergência, né, nesse momento conjunto de pandemia de Covid e epidemia de influenza. A questão da dificuldade de realizar a diferenciação do ponto de vista de manifestações clínicas, né? Talvez uma manifestação clínica um pouco mais arrastada da Covid. Algumas pessoas têm destacado diferenças na tosse entre esses quadros de síndrome gripal, né? Ou mesmo o grau de cansaço que provoca, né? Mas a gente avalia que, principalmente à medida que se está disponibilizando mais, e há um programa do Ministério da Saúde que tem o suporte do Estado e dos municípios de distribuição de teste de antígeno para as unidades básicas de saúde, para os serviços de urgência e emergência do Estado, que a gente possa realizar essa diferenciação com base no teste rápido de antígeno, né, coletado através de SWAB, e que a gente tenha, então, em poucos minutos, a resposta com relação à Covid. Isso é um alerta até para exatamente lembrar, né? Muitas pessoas têm falado, estou gripado, acho que é influenza, mas que a gente tem esse quadro importante
segue de Covid e as notícias são preocupantes de outros países, né? De recorde de casos em virtude da variante Ômicron. Então, a recomendação de realização do teste rápido de antígeno e, a partir daí, 2 cenários, né? Um cenário, inclusive, contemplando a possibilidade do teste não estar disponível e de seguirmos com o raciocínio clínico da síndrome gripal de fato sindrômico, pensando na possibilidade tanto de Covid quanto de influenza, principalmente pelo quadro epidemiológico que a gente está observando. Então, no caso positivo, a gente tem que notificar a Covid-19, avaliar conforme comorbidades de Covid-19. Então, claro que temos o Newsfast Covid, mas a questão das comorbidades que estão consagradas aí nos protocolos, né? Diabetes mellitus, as doenças crônicas descompensadas, os imunossuprimidos, portadores de doenças cromossômicas, com fragilidade, né, imunológica, gestantes de alto risco, doença hepática em estágio avançado, obesidade. Então, tá atento para essas comorbidades que são importantes aí do ponto de vista da Covid. E aí, enquanto um caso leve, né, a questão da prescrição de antitérmicos, a orientação dos protocolos do Ministério da Saúde de isolamento domiciliar para Covid segue de 10 dias. A gente recebeu as notícias do CDC e está avaliando criteriosamente essas notícias, mas seguimos com um contexto de isolamento de 10 dias na Covid, na orientação de protocolos nacionais, e também trabalhar com retorno para a oximetria. A gente tem visto a importância do acompanhamento de oximetria, mesmo dos quadros leves dos pacientes de Covid. A depender do contexto epidemiológico, principalmente no teste antígeno não disponível, avaliar também a realização do RT-PCR e o teste não disponível, observar os critérios de risco de influenza. Tem circulado alguns materiais sobre isso, a gente buscou fazer uma revisão, mas a principal referência que a gente está utilizando de critérios de risco para a influenza é do protocolo do Ministério da Saúde de 2017. Então, eles têm trabalhado com que condições para critérios de risco de influenza? Gestante, em qualquer idade gestacional, puérperas até 2 semanas após o parto, adultos a partir de 60 anos, alguns protocolos falam em 65, o Ministério da Saúde fala em 60 anos, crianças com menos de 5 anos, menores de 5 anos, especialmente menores de 6 meses, população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso, pneumopatias, e aí um destaque nesse caso incluindo asma, há esse debate na Covid, mas na influenza claramente inclui asma, e o protocolo do Ministério da Saúde para cardiovasculopatias crônicas está excluindo hipertensão arterial sistêmica, que foi um debate na Covid também com relação a isso, enquanto critério de risco para a influenza. Seguem doenças crônicas, nefropatias, hepatopatias, também traz o destaque para imunossuprimidos, doenças hematológicas, incluindo anemia falciforme, também destaca a diabetes mellitus, também destaca a obesidade, transtornos neurológicos que comprometam respiração ou provoquem aspiração, e menores de 19 anos em uso prolongado de ácido acetil salicílico. Então, essas são as indicações do Ministério da Saúde para pensar em risco para a influenza, que são importantes, né, tanto para alertar pela possibilidade de pneumonia bacteriana, que é a primeira complicação mais comum da influenza. Nisso tem a diferença com a Covid, evidentemente que a nossa maior preocupação é a pneumonia viral, mas também enquanto um critério para pensar no uso do oseltamivir. Então, nesse sentido, a gente estava trabalhando pessoas com síndrome gripal, classificadas o risco, para poder já identificar e encaminhar rapidamente os casos de síndrome respiratória aguda grave, e o baixo risco seguir a avaliação na unidade básica de saúde, buscando a testagem de antígeno para COVID, porque a gente tem resultado em poucos minutos, e em se confirmando a COVID, manejar conforme isso, ou não tendo o teste disponível, seguir
com a suspeita clínica de COVID. Em tendo teste rápido disponível e ele sendo negativo, claro que se você tiver um critério clínico de uma alta suspeita, uma anosmia, né, por exemplo, que a gente sabe que é muito mais frequente na COVID do que na influenza, a critério clínico você pode seguir avaliando enquanto COVID, mas do ponto de vista de protocolo, o que a gente sugere é aí, tendo o teste de antígeno negativo, se atentar para a possibilidade, aí sim, de influenza. E com duas possibilidades, observando aqueles critérios de risco, que em caso de presença daqueles critérios de risco para, né, idosos, gestantes, certa faixa etária das crianças, aí além da prescrição de antitérmicos, estando presente um desses critérios de risco, o oseltamivir, que tem discussões, né? Porque o principal desfecho que foi encontrado, né, em estudos controlados foi a diminuição do tempo de sintomas, mas tem evidências no sentido de diminuição de internação. Então, o protocolo tem recomendado e a Secretaria de Saúde fez uma demanda dessa medicação para o Ministério da Saúde. Então, a gente está na expectativa de uma chegada de um número maior, né, de doses do oseltamivir, sendo que alguns protocolos falam em até 5 dias do início dos sintomas para pensar em evitar a internação, mas todos destacam que 48 horas do início dos sintomas para o oseltamivir é quando vai ter uma repercussão mais evidente, mais eficaz do uso dessa medicação, né, conhecida pelo nome comercial de Tamiflu. Então, os pacientes que se encaixam nos critérios de risco, e estou falando de síndrome gripal leve, né, evidentemente para síndrome respiratória aguda grave também, né, vai estar se trabalhando com essa possibilidade, mas então, no âmbito da atenção básica, prescrição, aí para aqueles pacientes que têm até 48 horas do início dos sintomas, priorizando esse grupo de pacientes, orientar sobre sinais de gravidade e retorno em 48 horas para verificar como está sendo a evolução da doença e a adesão ao tratamento. Em termos de isolamento, pensando em influenza, a recomendação é de até 7 dias, sendo que a recomendação mais frequente é 24 horas até 24 horas depois de cessar a febre, ou seja, pode chegar a 7 dias de isolamento, nos quadros que a gente está nesse caminho da influenza, teste Covid negativo, mas trabalhando com esse período de até 7 dias de isolamento. É preciso coletar teste de influenza para síndrome gripal leve? Não há recomendação do ponto de vista da vigilância. Existem unidades sentinela em João Pessoa, vai ser criada uma unidade sentinela em Campina Grande e uma unidade sentinela em Patos, que são aquelas unidades que ficam testando todas as pessoas que chegam com síndrome gripal, mas o principal objetivo dessas unidades é enviar as amostras para diferenciação dos vários tipos de influenza, inclusive para contribuir na vacina, na elaboração da vacina e entender quais são as variantes que estão mais prevalentes naquele momento, né? Então, não tem recomendação de testagem específica para influenza, a não ser nas unidades que são sentinela, que essas já estão bem identificadas e que já têm uma rotina nos serviços com relação a isso. Então, tem se trabalhado para síndrome respiratória aguda grave em testagens de PCR que abrangem COVID, influenza A, B, mas do ponto de vista da síndrome gripal leve, não há recomendação de testagem específica para influenza, e isso com olhar também para vigilância. E no caso do paciente que não tem os critérios de risco para influenza, aí a conduta é semelhante, com a diferença de não prescrição do oseltamivir. Não está recomendado para pacientes que não são grupos de risco de influenza o uso de oseltamivir, mas o antitérmico
o retorno em caso de sinais de gravidade, aí até o monitoramento, no caso de paciente com risco, precisa voltar em 48 horas, no caso do paciente sem risco, é orientar os sinais e colocar o serviço à disposição, caso seja necessário retornar, ou orientar qual que é o serviço adequado, né? E o mesmo período de isolamento domiciliar, 7 dias do início dos sintomas, até 7 dias, ou pelo menos até 24 horas depois de cessar a febre. Então, esse é um documento que a gente está finalizando para divulgar pela Secretaria de Estado da Saúde, com um olhar para a atenção básica e buscando ser prático no sentido das rotinas, né, de possíveis caminhos a serem desenvolvidos. E com esse aumento importante, então, de casos, né, de síndrome gripal, a gente buscou aproveitar a experiência do Monitora Covid, que tem a característica de que é um aplicativo, a pessoa acessa e é o algoritmo que faz a classificação de risco, classifica essa pessoa em cores, e aí as cores de maior gravidade recebem uma ligação do médico, um prazo geralmente aí de um pouco menos de 24 horas, às vezes se consegue no mesmo dia, ou retornava a ligação no dia seguinte, né? Então, é um formato que a gente chama de teleatendimento assíncrono, ou seja, não tem interação no momento em que o usuário está acessando, né? Tem uma interação posterior, que aí sim é em tempo real, mas não é no momento que está acessando o aplicativo, a interação entre paciente e profissional de saúde, e a experiência do Ligue Corona, que era voltada para o atendimento do telefone síncrono, naquela hora que ligava e muito para tirar dúvidas, orientar sobre serviços. Olhando também para a experiência de outros serviços de atendimento, a gente buscou condensar as duas experiências do Monitora Covid com a experiência do Ligue Corona. Em que sentido? Em ter um telefone de atendimento, né, síncrono no momento em que o paciente liga, seja para tirar dúvidas, mas principalmente para ter uma avaliação de sintomas. E utilizamos um protocolo desenvolvido inicialmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo Telesaúde de lá, e adaptado inicialmente pela Universidade Federal da Paraíba, e agora com as contribuições aí da Escola de Saúde Pública da Paraíba também. Então, elaboramos um protocolo que, quando era só de Covid, né, ele já tinha mais de 25 mil atendimentos e foi sendo adaptado aí por também preceptores, residentes, um movimento bem importante nesse sentido. Foi acompanhando a evolução dos protocolos e que, claro, parte dessa situação em que não tem um atendimento presencial, tem uma escuta e uma conversa, uma interação por telefone através do diálogo e não através da imagem. Então, essa perspectiva de, a partir desse momento, teleatendimento, a gente está chamando de Alô Saúde, partindo da experiência de outros lugares bem-sucedidos com essa lógica de Alô Saúde, de um atendimento, de um teleatendimento de síndrome gripal. E aí, ele tem semelhanças com a lógica da atenção básica, mas ele parte dessa interação telefônica. Então, a primeira dúvida é se a pessoa que está procurando atendimento no telefone apresenta sintomas ou se a quem a pessoa está procurando, meu filho, meu pai, está apresentando sintomas. Esse divide as possibilidades, né? Porque quem não está com sintomas pode seguir na avaliação da dúvida, está com alguma pergunta, dizer se realmente é aquele serviço que deve procurar, mas a expectativa nesse serviço, a gente olhou para a experiência também do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, né, é principalmente de uma avaliação pré-clínica de pessoas que apresentam sintomas. E nesse caso, se a pessoa a quem está se procurando serviço, a própria pessoa que está ligando ou a quem ela está assistindo, a pergunta vai ser também, assim como no protocolo da atenção básica, se ela apresenta sintomas, se apresenta a síndrome gripal. E a partir daí,
nas pessoas, então, com a síndrome gripal, a gente tem que estar muito atento, novamente, para as comorbidades que podem agravar na Covid-19 e para as situações de risco da influenza. Então, ambos têm que ser avaliados, né? Avaliar sinal de gravidade de Covid-19 e critério de risco de influenza. E isso, no teleatendimento, abre 4 possibilidades desse protocolo de avaliação pré-clínica, que depois eu vou mostrar para vocês de forma mais detalhada, que é o protocolo esquemático, que é mais o fluxo, digamos assim, né? Mas abrindo 4 possibilidades dessa pessoa com síndrome gripal e avaliado o risco para comorbidade de Covid e condições de risco de influenza. Então, podemos ter um paciente com síndrome gripal leve, sem risco ou comorbidade, um paciente com síndrome gripal leve com comorbidade controlada, mas sem risco para influenza, um paciente com síndrome gripal leve com comorbidade não controlada ou risco para influenza e o paciente com síndrome gripal já com critérios para a gravidade. Os algoritmos, os protocolos de teleatendimento, eles costumam ser mais sensíveis do que específico, né? Ou seja, eles buscam pecar pelo excesso nesse sentido, né? Então, algoritmos presenciais que iriam classificar como leve, de teleatendimento, às vezes eles já colocam enquanto grave exatamente para aumentar a sensibilidade desse protocolo. E aí, conforme essas 4 possibilidades, temos 2 possibilidades em que aquele leve, sem risco, sem comorbidade, é importante notificar, orientar antitérmicos e isolamento domiciliar, e aí a gente está trabalhando inicialmente com um período de 7 dias, que é o que remete mais para a influenza, inclusive com a possibilidade de emissão por atestado. A gente tem um diálogo já, né, um bom tempo com o Conselho Regional de Medicina da Paraíba para emissão de atestados por serviço telefônico, e avaliar a necessidade de oximetria, nesse caso, orientar a procurar o serviço, né, depender do quadro, da evolução dos sintomas e do vínculo epidemiológico com Covid. Esse leve, sem risco, sem comorbidade, ligar novamente se piorar, orientar ele que o serviço segue à disposição para ligar se piorar. Ou aquele leve, com uma comorbidade controlada e sem risco para a influenza, esse ligar novamente em 2 dias. Ter uma possibilidade de monitoramento pelo serviço também, mas é uma possibilidade de monitoramento que depende da procura do paciente, por isso o reforço que, ligue novamente 2 dias ou procure, em caso de piora, o teleatendimento. Aquele paciente com síndrome gripal leve, mas que tem comorbidade não controlada ou que tem risco para influenza, o papel do teleatendimento vai ser orientar o serviço a procurar unidade básica de saúde para atendimento presencial, para oximetria, para o teste de Covid através de antígeno, ou a depender se é noite, se é fim de semana, procurar a unidade de pronto atendimento ou o serviço do hospitalar de porta aberta. E aquele paciente com síndrome gripal com critério de gravidade, de risco, aí orientar a procurar a UPA ou mesmo já orientar nesse momento a ligar para o SAMU, a depender do diálogo, né, dessa avaliação pré-clínica que é feita no teleatendimento. Então, essa aqui é a proposta de protocolo para o teleatendimento. E aí já estou chegando no final da apresentação para a gente poder dialogar. Isso vai gerar o seguinte formato de preenchimento desse protocolo, que traz tanto a questão do registro do atendimento, quanto a questão do base de dados, né, de informações, a gente ter um acompanhamento, né, traçar um próprio perfil epidemiológico, né, nessa característica dos serviços, né, de dialogarem assistência com vigilância. Então, o papel do preenchimento do protocolo é nesse sentido também. Aí vou trazer um exemplo para vocês de teste de preenchimento do protocolo. Mas então, a primeira parte é a apresentação de quem está realizando atendimento e a pergunta se a pessoa está ligando
para tirar dúvidas ou para avaliar uma situação clínica. E aí, a questão de tirar dúvidas, você só faz um registro de qual é aquela dúvida, abre um campo bem mais pontual, mas queria mostrar para vocês no caso de avaliar a situação clínica dentro daquelas possibilidades no fluxo do teleatendimento. E aí a primeira pergunta é se o atendimento é para alguém que você está ajudando ou se é para a própria pessoa que está ligando, né? Tem essa possibilidade, tanto que a gente faz presencial, né? Quando os pais levam um filho no consultório. E aí a gente precisa de informações para identificar a pessoa, né? Nome, profissão, CPF, isso ajuda a gente não ter homônimos, né? Uma data de nascimento. E a idade acaba sendo mais prática para a gente olhar no momento, né? Às vezes não ficou automático nesse formulário aqui, mas nesse caso é de 90, estamos trabalhando com uma pessoa de 31 anos, né? O dado também de raça, cor, de que cidade está falando, e a gente está principalmente com esses núcleos de João Pessoa e Campina Grande, mas caso sejam de outras cidades, seja preenchido também o endereço onde reside. Estão vendo aí meu endereço que já estava no automático e o telefone aí da pessoa. Então, são dados de identificação, né, nesse teleatendimento da pessoa que está ligando. A partir daí, a gente passa para a avaliação pré-clínica desse registro, né? Então, vai perguntar quais são os sintomas que estão presentes, né? Então, para a gente caracterizar uma síndrome gripal, vamos caracterizar com febre, tosse, tem uma congestão nasal, vamos trabalhar com um quadro ainda não tão grave, né? Sem falta de ar, mas com dor no corpo, cansaço, vamos trabalhar sem sintomas gastrointestinais ou sintomas aí de anosmia ou de ageusia. Então, digamos, paciente aí com febre, tosse, sensação de nariz entupido, dor no corpo, cansaço e fadiga. Perguntar há quanto tempo começaram os sintomas, e aí a gente coloca um número, e a partir daí o próprio Forms aqui, né, o documento, ele apresenta a definição de síndrome gripal para que o profissional que está atendendo faça a avaliação clínica, né? E, com base nos critérios, avalie se a pessoa apresenta síndrome gripal, sim ou não, e vamos trabalhar na lógica de um paciente que sim apresenta a síndrome gripal, apresentou sintomas nas últimas 72 horas, sim, também isso para aquelas situações em que o paciente liga, já passou vários dias que não tem mais sintomas, mas ainda tem uma dúvida, mas ele deixa de entrar numa avaliação maior de risco. E aí passa para um próximo quadro, que é um quadro de gravidade. E vou trabalhar aqui na lógica de que não tem sintomas de gravidade. Dificuldade para respirar importante, coração acelerado, pressão baixa ou sensação de desmaio, confusão mental ou desorientação. São todas respostas que não, vejam que tem relação com os critérios do NewsFast COVID, para trabalhar com uma lógica de gravidade também. E com as comorbidades e condições de risco para COVID e influenza. Então, digamos que não seja hipertenso, não tem insuficiência cardíaca, nenhuma cardiopatia isquêmica. Aqui está num formato de comunicação para as pessoas entenderem, então por isso que fala em açúcar no sangue, né? Trabalhar uma jovem, né, 31 anos, feminino, vamos que seja gestante, né? Que aí a gente aboliria esse quadro do não controle, né? O não controle seria para um alto risco, né? E, portanto, não é uma criança menor de 5 anos. Vamos trabalhar com uma gestante. E aí, de acordo com a avaliação de critérios de gravidade, você considera que o paciente apresenta condição de risco para influenza ou comorbidade de risco não controlada, como é gestante e gestante está dentro do protocolo de influenza, vamos caracterizar que sim, né? Vamos ir para a resposta sim. E aí, o próprio
formulário vai fazer a pergunta sobre a investigação de COVID, digamos que ainda não tenha feito o exame para COVID, que é um registro importante, né, para pensar condutas, e o formulário apresenta essa classificação de risco que estava lá naquele fluxo que eu mostrei para vocês, que tem 4 possibilidades. Síndrome gripal leve, sem comorbidade, sem risco. Leve, com comorbidade controlada e sem risco de influenza. Leve, mas com comorbidades não controladas ou risco para influenza. E síndrome gripal com critérios de gravidade. Então, após avaliar o paciente, como o profissional classifica o paciente. Então, mais uma vez, os critérios são para nos apoiar, mas a gente que faz a avaliação pré-clínica, né? Então, nesse caso, a gente está vendo uma síndrome gripal leve, não tem nenhum critério, princípio de gravidade, mas tem risco para influenza por causa da condição gestacional. E aí, o formulário automaticamente vai direcionar para essa condição de paciente com síndrome gripal leve, com comorbidade não controlada ou com risco para influenza. E aqui vai ter sugestão, né, de orientações gerais para esse paciente, alertar sobre sinal de gravidade, sinal de alerta, restrição de contato social, e aí a ideia do isolamento domiciliar, reforçar a etiqueta respiratória, repouso, hidratação e alimentação adequada, tendo em casa, utilizar os analgésicos e antitérmicos, mas principalmente, né, orientar o uso regular dos medicamentos daquela doença crônica, se for o caso. Às vezes o paciente abandona essas medicações em vigência da síndrome gripal, então a gente tem que estar atento para isso. E o desfecho principal é esse paciente precisa procurar a unidade básica de saúde ou a UPA para realizar a testagem para COVID e ver a prescrição do oseltamivir. Então, vejam que o documento, né, o DOCS aqui, o FORMS, já classifica e já faz as orientações. Final, pergunta se o paciente vai precisar de isolamento domiciliar, digamos que aqui a gente trabalhou com um período de 7 dias, e vê da possibilidade de atestado, digamos que nesse caso não demandou atestado. E aí, no final, há uma pergunta sobre como o paciente avalia o atendimento, o nome do profissional e CRM para poder realizar o registro. Deixa eu terminar um aqui para vocês verem que está certo aqui o final do formulário. E aí envia e a gente fica com esse registro do atendimento. Então, essa é a sequência do protocolo, essa é a lógica de utilização e a ideia de um instrumento que sirva para registro, mas que também ajude na orientação pré-clínica desses pacientes com síndrome gripal. Em alguns momentos eu fiquei sem conseguir ver o chat ou mesmo as imagens de vocês, então estou vendo que por enquanto não tem perguntas, mas aí, né, a gente abre, tanto se vocês quiserem fazer a pergunta no chat, quanto... Pronto, já vamos aproveitar aí a inscrição de Eugênia. Acho que quem quiser perguntar pode levantar a mão ou pode colocar no chat que está querendo se inscrever para a gente poder dialogar e ouvir sugestões também para esses protocolos que estão sendo desenvolvidos pelo Estado. Diga, Eugênia, depois Drica. Drica, quer falar primeiro? Então, a minha dúvida está lá no finalzinho. Primeiro, parabenizar, porque eu achei que a modalidade do preenchimento pelo Google Forms, já levando aos passos seguintes de forma automática, isso já objetiva demais o atendimento, deixa ele mais direcionado e eficaz. E a minha dúvida está lá no finalzinho, caso o paciente precise do atestado ou realmente da prescrição do Tamiflu. Onde ele vai adquirir, se o médico que está atendendo, né, o colega, tem a possibilidade de ajudar ou se vai precisar sempre encaminhar para uma unidade de saúde. Obrigado, Eugênia.
ambas as situações já têm se trabalhado via consultórios virtuais, né? Inicialmente se utilizaram muitos aplicativos pagos para poder fazer essas atividades, mas o Conselho Federal de Medicina tem sinalizado, né, com um consultório virtual, não sei se está em vigência já, se já está em funcionamento, que seja gratuito, né? Eu vi vários colegas utilizando aplicativos pagos para fazer prescrições. O que a gente combinou com o Conselho Regional de Medicina foi um formato de atestado via WhatsApp, e a gente tem os celulares ainda, né? Esse número agora vai ser de um telefone fixo, né? Onde vai ficar disponível o computador e o telefone fixo. E a gente está providenciando também aqueles telefones, aqueles interfones aqui, fones, aliás, tipo de telemarketing, né? Para você poder atender a ligação e digitar no protocolo. Estamos aguardando aí chegar. Mas a lógica do atestado aí, ela está no WhatsApp. Então, em que sentido? A gente pactuou um texto com o Conselho de Medicina, você envia esse texto por WhatsApp para o paciente, ele declarando que é ele mesmo, né? E enviando de volta a cópia da identidade e então a confirmação de que é ele que está utilizando o serviço, e com base nisso, num formulário mesmo escrito, você faz o atestado e você manda a foto do atestado pelo WhatsApp institucional, para o paciente não ficar com o seu número, né? Ele fica isso registrado para a Escola de Saúde Pública e aí envia o atestado. Então, esse é um formato que a gente já tem no âmbito de teleatendimento, recurso, digamos assim, que o recurso é basicamente um celular com um WhatsApp e um bloco de receituário para poder enviar isso para o paciente. Então, a gente recomenda que seja feito no teleatendimento, principalmente por esse perfil de pacientes com sintomas leves e jovens que procuram o serviço e, do mesmo jeito que o protocolo coloca para atendimento presencial, coloca para a lógica dos sintomas referidos, né? Então, a gente entende que é viável a emissão de atestado. A prescrição de medicamentos aí precisa de uma plataforma específica, a gente ainda está estudando a viabilidade. Então, no caso de prescrição de oseltamivir, ou mesmo de outras medicações que necessitem de prescrição, muitas vezes o paracetamol, de dipirona, a pessoa tem em casa, a gente pode fazer a orientação de uso dessa medicação, mas no caso do oseltamivir, a gente está recomendando que aí a orientação seja procurar o serviço de saúde, até porque a gente ainda está otimizando também a dispensação desse medicamento, a disponibilização para dispensação desse medicamento. Então, nesse primeiro momento, é algo que a gente pode otimizar ao longo do protocolo. Nesse primeiro momento, em caso de necessidade de prescrição de oseltamivir, a recomendação é procurar o serviço de saúde. Khaled, eu recebi também o e-mail do CFM, mas me chamou a atenção, é consultório virtual, vamos ver o que é, mas ficou na lista de tarefas que ainda não deu tempo de fazer, mas eu acho que a gente pode procurar essas alternativas, e aí entendo, o teleatendimento de João Pessoa, ano passado, funcionou com um cadastro via Hospital Einstein, mas que era um convênio do Ministério da Saúde. E aí o convênio do Ministério da Saúde expirou e aí todo mundo perdeu esse consultório virtual. Então eu acho que se a gente conseguir ver esse caminho pelo CFM, que aí, pelo que eu estou observando, consequentemente vai ser gratuito, a gente faça uma movimentação de que todo mundo se cadastre no consultório virtual do CFM para a gente poder utilizar essa ferramenta. Ok? Drica? Então, boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Para isso, eu queria só sugerir que naquele ponto lá que tem gestante, né, acrescentasse puerpério também, porque é uma das coisas que a área técnica da saúde da mulher despertou para a gente enquanto monitora Covid. A gente fez até, com a ajuda do programa de GO, um protocolo específico, né, para atendimento de gestante Covid, e nessa perspectiva, inclusive, de não perder essa mulher na rede, enfim, considerando o número de morte materna no nosso estado. Então, seria uma sugestão desse acréscimo.
Acho que só isso. Eu tenho uma dúvida também, não sei se ficou claro isso em algum momento, mas para mim ainda está meio turvo, que é o lance do atendimento por telefone, sim, né, que é o fluxo um pouco diferente do que a gente tinha no Monitora Covid, mas no sentido das ligações por videochamada, né? A gente tem os telefones ainda do Monitora, né? E entende-se que a gente vai fazer uso desse equipamento também, mas tem uma definição já dessa possibilidade de videochamada em caso de entendimento do profissional da necessidade, ou ainda não está definido isso? São essas duas coisas. Obrigado, Drica. Ótima lembrança, puerpério, né? Tem que estar incluso nos critérios de risco da influenza também, né? E a questão, revisão dos protocolos aí, a gente vai incluir. E a questão da videochamada, assim, a ideia é que o fundamental é o contato telefônico, entendendo que ele é mais acessível, até pela própria dificuldade de dados móveis que uma parcela da população tem, né? O número vai ser um número de telefone fixo, né? Porque está sendo implantada uma central na Escola de Saúde Pública, já tem uma central no Hospital de Clínicas, mas o que a gente está caminhando, conversando com a Secretaria de Administração, é que a gente caminhe para um 0800, exatamente para mais um número ainda maior de pessoas possa ligar e ter acesso a esse serviço, ficar nessa perspectiva do Alô Saúde mesmo. Agora, se o profissional sentir necessidade, tem um registro do telefone, de realizar uma videochamada, imagino que em situações bem específicas, de tentar perceber alguma condição que talvez o vídeo fosse ajudar, o celular é ferramenta, né? Está ali à disposição. Mas a rotina desse protocolo de atendimento pré-clínico, ela é viável toda de ser feita na ligação, por voz, né? Na chamada por voz, sem a necessidade da chamada de vídeo. Fica como um recurso porque o celular vai estar disponível. O celular, né, na escola, no hospital, vai estar disponível, mas não é uma expectativa que todas as ligações gerem uma chamada de vídeo. Beleza. Que mais, pessoal? Pergunta de Marina, né? No caso de sintomas de gravidade, quando orientar a buscar uma UPA hospital e quando orientar a chamar o SAMU, visto que os atendimentos desse último serviço já aumentaram significativamente. Tem protocolos que estão trabalhando com a perspectiva, por exemplo, de o quanto a pessoa está mais ofegante na chamada de voz, o quanto ela descreve, ou, por exemplo, o quanto o meu familiar está confuso, ele não está, ele geralmente era bem orientado, ele não está acertando as coisas que ele está dizendo. A gente chegou a revisar protocolos assim para chamada por voz, mas a gente não encontrou evidências mais amplas disponíveis assim de quais seriam os sintomas mais sensíveis para gerar isso. Então, eu acabo avaliando que seja do momento da ligação você conversar com a pessoa, né? Tem condições de ir até a UPA, de procurar a UPA, até porque geralmente a UPA é a porta de entrada, mesmo para internação hospitalar, né? A não ser que, evidentemente, a pessoa descreva sintomas de gravidade, aí geralmente vai ser um terceiro falando de alguma outra pessoa, descreva sintomas de gravidade que a gente até imaginando no News Fast Covid, né, tentando encaixar ali no Fast Covid, a gente acaba vendo que a pessoa seria encaixada como um critério de gravidade. Então, no protocolo não chegamos a colocar uma situação muito específica, né, isso tem que ser UPA, isso tem que ser SAMU, mas a gente recomenda uma avaliação caso a caso e principalmente à medida que vai evoluindo para aqueles sintomas que estão descritos de maior gravidade. Eu acho que os serviços que estão bem cheios são as UPAs, né? Ultimamente, tem tido uma procura importante nas unidades básicas de saúde. A ideia é que o serviço consiga trabalhar com uma parte desse perfil, né? De pacientes que procuram esses serviços presenciais, e aí vai dar avaliação de caso a caso com relação à UPA e SAMU. Que mais, pessoal? Como que estamos aí? Ok, Marina.
Vamos ver o chat aqui. Temos mais dúvidas específicas, pessoal? A ideia é um convite mesmo também, assim, para a gente ir avaliando o protocolo. Drica já foi lembrando de um ponto que a gente precisa reforçar no protocolo. A gente está aberto para isso mesmo, né? Acho que dentro dessa perspectiva de que é uma oferta assistencial para as pessoas, mas é uma oferta de educação permanente, né? Está dentro dos programas de residência, está dentro da perspectiva de telesaúde. Então, que periodicamente a gente possa também fazer debates, convidar mais pessoas também, né, mais profissionais para estarem falando sobre esse tema e, eventualmente, adaptando algumas questões no protocolo, né, que a gente também está nessa fase de revisão final. E aí, não sei que a gente tenha mais alguém aí que está um pouquinho mais tímido, queira falar, né? Dani está colocando o núcleo de residências à disposição. Kate está colocando ali a lista de frequência. Não esqueçam de acionar aí a lista de frequência, registrarem, né, a participação. Claro que a gente tem a memória do chat aqui, mas é sempre bom a lista de frequência também. A gente agradece, né, pela presença aí de todas, de todos, e se coloca à disposição, né, tanto para estar aperfeiçoando esse serviço, quanto as necessidades de formação, de pesquisa. Johnny também, a gente agradece muito aí a mobilização, a presença, está colocando o Hospital de Clínicas também à disposição, a gente vai afinando, né, algumas questões. Hoje mesmo estava falando com o Johnny da questão do número de telefone, amanhã a gente volta a conversar um pouquinho disso, mas a gente está nessa iniciativa para começar os atendimentos na quinta-feira e vai estar se comunicando também, supervisores, residentes, médicos, com relação às escalas de atendimento. Tá bom? Muito obrigado, então. Muito obrigado, a presença de todas e todos. Vamos ver como disponibilizar esse vídeo e fazer mais momentos de formação como esse. Né, Eugênio? Obrigada, Felipe. Foi ótimo. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Felicidade. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Até Felipe. mais. Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.